Bom dia. Bom dia, galera. Vou esperar um pouquinho, tá? Para o pessoal ir chegando, para a gente começar. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Esperar mais um pouquinho, tá? Para a galera entrar. Hoje a gente vai estudar o capítulo 13. Ok? A gente vai estudar o capítulo 13.
O capítulo 13, ele é a mesma coisa do 12, tá? Ele é continuação do 12. Então, a gente vai fazer alguns exercícios e alguns exercícios eu vou passar para casa, com correção lá no canal do YouTube, no Cefa. Bom dia. Vamos lá, galera. Eu vou compartilhar aqui a unidade 13. Vou só fazer uma revisão bem rapidinha, até porque a unidade 13, ela faz parte da 12. Ela fala do Past Perfect e do Simple Past. Aquele casinho que nós estudamos na 12 do had, mais o verbo no passado particípio. Então, vai voltar de novo, tá? Ela é uma continuação do capítulo 12, ok? Compartilhar aqui, para a gente fazer uma revisãozinha. Então, nós temos aqui, ó, ele começa dizendo, ó, Past Perfect. Nós já estudamos a estrutura do Past Perfect, né, no capítulo anterior, tá? Que é usado para falar de uma ação que foi completada antes de uma outra ação no passado, né? Ele pode expressar também alguma coisa que aconteceu antes de um tempo específico no passado, ok? Então, olha lá, ó. I had never seen such a beautiful church before I went to Barcelona. Eu nunca tinha visto uma igreja tão bonita, né? Uma igreja tão bonita antes de eu ir para Barcelona, antes de eu ter ido, né, a Barcelona. They had been married for 9 years when they had their first children. Eles estavam, né, casados por 9 anos quando eles tiveram o primeiro filho deles, ok? Então, a gente vai relembrar aí. Então, é o had mais o passado particípio dos verbos. Aí, do ladinho, nesse quadrinho, ó, a gente tem os verbos regulares, que a gente acrescenta ed, né, ó, work, worked, play, played. E quando a gente tem os verbos que a gente termina em y e for precedido de uma consoante, tá, nos verbos regulares, a gente vai tirar o y e vai colocar ied. E os verbos que terminam em er, a gente só acrescenta o d. Isso é a regrinha dos verbos regulares. Nós já vimos isso daí, né? Então, aqui, ó, past perfect, e aqui a gente fala do simple past, né? Quando a gente fala no item 2 do simple past, ele é usado para falar sobre uma ação que foi completada no passado, né? No inglês nós temos os verbos, ó, I cooked pasta yesterday, né? Eu cozinhei massa ontem. Então, já acabou, eu já finalizei. A ação foi completa. I bought a blue wallet for my dad. Eu comprei uma carteira azul para meu pai. Então, eu já comprei. Então, também é usado que ele completou, uma ação que completou. Ok?
Aí aqui ele falou, como eu falei para vocês, dos verbos regulares e dos verbos irregulares, né? Os verbos regulares em inglês são mais fáceis, porque a gente completa com ed, né? E nas afirmativas, nas frases afirmativas, os verbos que terminam em y precedidos de consoante, a gente tira o y e coloca ied, e os verbos que terminam em e, a gente só acrescenta o d, porque já tem o e. Os regulares, a gente tem que estudar a lista do passado e passado particípio. Ó, leave, left, go, went. Ó, alguns dos verbos não mudam no passado, fica igual, vai depender do contexto. Ó, cut, cut, fica a mesma coisa. Alguns verbos, a gente só muda uma letra. Ó. O come é vir. E o came é o passado, é o veio. Então, eu só troquei o O pelo A. Ok? Aí a gente tem o did e o didn't, né? Que é para relembrar aí a negativa, ó. I didn't cook pasta yesterday. Eu não cozinhei pasta ontem, então eu peguei aquela frase, né? E coloquei na negativa. Percebem que a frase, aqui eu usei o verbo, ó. O cook não ficou no passado e o buy também não ficou no passado. Ele voltou para a forma deles no infinitivo. Por quê? Porque quando eu tenho no simple past o passado, isso é tudo revisão que nós já vimos, foi matéria do ano passado. E na última aula eu também dei uma comentada sobre isso. Então, a gente tem o did, didn't, né? A gente já coloca ele na negativa e o verbo no infinitivo. A gente só vai usar o verbo de fato na forma ed, ied ou ed, ou na forma irregular, quando a gente afirmar sobre o passado. Quando a gente interroga, quando a gente nega, o verbo fica no infinitivo. Como aqui, ó. Olha a interrogativa. Did you cook pasta yesterday? Ok? Então, quando a gente fala did you cook pasta yesterday? Ok? A gente também, né, o verbo se mantém aí na forma infinitiva. Ok? É isso, tá? É só uma revisão. Então, a gente tem I had e o passado participo. Quando a gente tem o had numa ação e numa segunda ação a gente tem o passado simples, né? Eu tinha feito algo quando aconteceu algo, ok? Essa é só uma revisão da última aula, ok? Então, agora eu vou passar uns exercíciozinhos aqui, ok? Para a gente fazer aqui agora. Eu vou compartilhar, ok? Show. Não tem dúvida, então vamos para os exercícios. Vamos lá. Então, vocês vão fazer essa página agora aí, galera. Ó, essa página aí toda, a 510. Ok? 510. A 1, 2, 3 e 4 é sobre o texto. The Fall of Angels. A 5 é aquela, galera. Já pode botar o head. A 5 já bota o head em todas as opções. Depois só vai, igual aquele exercício que nós fizemos no capítulo anterior. Botou o head e a gente vai ver qual é o passado particípio de cada verbozinho aí. Ok? Tem uns, acho que até é repetido. A 6 é múltipla escolha, a 1 também. Tá bem facilzinho, tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vou deixar aqui. Vou deixar um por enquanto aqui, só aparecendo essas. Tá? Depois eu subo. Vou deixar aqui para vocês. Para fazer agora. Ok? Vou dar um tempinho, daqui a pouco eu corrijo.
Fazendo, galera? Show.
Acabou? Tá, eu vou esperar só mais 3 minutinhos para a gente começar a corrigir.
Todos acabaram, galera? Posso corrigir? Só uma respondeu, hein? Por favor, respondam aí. Posso corrigir? Acabaram? Então tá bom, vou corrigir aqui. Vou corrigir agora e vou falar uma por uma, tá? Então preste atenção agora na correção. Quem ficou com alguma dúvida. Vamos lá. Então aí, galera, na questão, tá? O gabarito tá aí. O que foi feito aí? A gente tinha esse texto aí, ó, né, do The Fall of Angels, né, que é tipo a caída dos anjos, né, seria a tradução para o português, ok? E o que acontece aí? A gente tem aí na opção, aí ele pede assim, complete as frases abaixo com os verbos apropriados. Então era o caso, aí foi a letra A, que é o caso que ele começou assim. When Earth came to be, the angels' war in heaven had ended. Ok? Então, quando a Terra, né? Então ele fala aí, quando a Terra apareceu aí no caso, né? Came to be, veio, né? O que acontece? Eles já tinham, né? No caso aí, os anjos, né? Já tinham a guerra dos anjos, já tinham o quê? Terminado, ok? Então, por isso que são duas ações aí, a gente está usando o past perfect, né? Ó, a frase indica uma ação no passado ocorrida antes de outra, também no passado. Por isso que a gente usa aí o simple past e o past perfect, né? Lembrando que o past perfect é o had mais o verbinho, que foi a segunda aí, ó, had ended, e a primeira ação aí foi o came, que foi o passado simples, ok? Aí na 2 ele fala assim, como a raça humana foi criada de acordo com o texto? Aí a resposta tá aí, ó. A raça humana, ela foi criada a partir da guerra entre Lúcifer e o Filho de Deus, ok? Então, ó, a gente, na parte do texto, tá na parte que fala, Michael asks for assistance, and on the third day, the Son of God comes forth. Ok? Então, nessa parte aí em diante, aí ele já fala aí, já logo nessa partezinha que ele começa, até o The struggle between God and evil begins. Ok? Então, a gente já pega aí, a raça humana foi criada a partir da guerra entre Lúcifer e o Filho de Deus. Tá? Então, nessa parte do trecho que começa, Michael asks for assistance. On the third day, the Son of God comes forward, até begins, ok? Então, nessa parte aí, nesse trechinho aí, que tá aí, ok? Na terceira, ele pede, né, para falar o quê? Para colocar, escrever a frase usando o past perfect. Então, a gente tinha aqui, ó, the struggle between God and evil begins, ok? Então, a gente vai pegar o begin,
né? E colocar o had e o passado particípio do verbo begin, que a gente vai trocar o i pelo u. Por isso que ficou, nesse caso aí, desse jeitinho que tá aí, ok? Então, galerinha, a gente, como pediu past perfect, né? E eu falei para vocês o quê? Que o past perfect, né? Ele tem o had e mais o passado particípio, ok? Então, ó, the struggle between God and evil has begun. Ok? Began aí com U. Então, eu tirei o begins e transformei para had begun. Ok? Na terceira, tá? Ele pede, na quarta, desculpa. Ele pede para unir as frases usando o past perfect e o passado simples. Então, eu uni aí, ó. Né? A primeira a gente falou had, usou had owned, e a segunda, he asked for. Então, a primeira eu usei no past perfect e a segunda eu usei no simple past, no passado simples. Ok? E a 5, como eu falei para vocês, que essa foi bem, né, foi bem tranquilinha, foi até parecida com o exercício que nós fizemos, né, no último módulo. A gente tinha que colocar, when I arrived at the classroom, the math test had started. Na B. Então, todas tinham que colocar D e procurar qual era o passado, se era passado simples. Nesse A aí, a gente tem um passado regular, né? O start aí virou started, que a gente só colocou o quê? A gente acrescentou o ED. Na B, after they had eaten acarajé, they began to feel sick. Ok? Então, o it aí, ó, virou eaten. Esse era um verbo irregular, por isso eaten. Na C, then didn't arrive until after I had left, que também é irregular. O passado participio do leave é left. Na D, we couldn't buy the tickets because we had forgotten. Ok? O passado participio também do forget é o forgotten, que é um verbo irregular também. My garden has no flowers because it had rained all summer. Aí com ed, terminação com ed, no caso do verbo rain, né, é um verbo regular. Então, a e a e, eles são o quê? Verbos regulares. A B, C e D são verbos irregulares. Ok? Aí na 6 aí, era para a gente ver qual era a abreviação desse D, o que significava. Então, aí no caso, né, da letra C, era o head, ok? Então, era o head, a abreviação do D era o head, tá? Então, ele fala assim, Marcelo, aí ele começa, Bridges, tourist, is telling his Brazilian girlfriend about the questions he was asked at Narita Airport in Tokyo. To begin with, the immigration officer asked me where I was from and why I'd come to Japan. He says, aí ele pergunta aí, né? Então, qual é no caso aí, a abreviação? Então, essa abreviação aí, tá? É a abreviação do head. Bem tranquilinha, né? É a abreviação do head. Na parte é why I had come to Japan. Ok? Tranquilinho? Deixar mais um pouquinho para vocês corrigirem. Ok? Então, aí nascia the struggle between God and evil had begun. Ok? A 2, a raça humana foi criada a partir da guerra entre Lucifer e o Filho de Deus. Ok? Tá? A pronúncia aqui da 3 é evil. Ok, galera? God and evil. God não, good, desculpa, tô doido. É good, eu já confundindo com Deus. Good and evil. Ok? Que é do bem e mal, né? Good é bem, né? Bom.
e evil, mal. Na 4 está escrito then. Deixa eu ver. Vou ver que eu copiei na 4. Peraí. Só um minutinho que eu quero ver o que aconteceu aqui. Ah, tá. É porque. Tá certo. É porque como eu transformei a frase, tá? Aí eu tive que colocar o when para virar essa frase. Eu uni as frases. Então, quando eu uni, aí eu precisei trocar e botar o when. Por isso. É o when mesmo, tá? É porque quando eu juntei, tá certinho do jeito que tá aí, tá bom? Show. Corrigiram já, galera? Began. Então aí, ó. Began. Então tá bom. Para continuar o compartilhamento aqui. Galerinha, chamada final aí. Fiquem com Deus. Olha só, exercícios para fazer para casa. E a correção vai estar no canal do YouTube do Cefa, ok? Página 511 até o número 11, ok? Página 511 até o número 11. Para casa. Ok? E a correção vai estar lá no canal do YouTube no Cefa. Página 511 até o número 11. Fiquem com Deus, até uma próxima aula, ok? Estudem, façam o exercício de casa e confiram lá as respostas no canal do YouTube do Cefa, ok? Então, página 511 até o número 11. Bye, bye, galera. Vou deixar mais um tempinho aqui para vocês colocarem o nome de vocês, tá bom? Para quem esqueceu, coloca o nome do coleguinha que está pelo chat, que está pelo celular, não consegue o chat.
Bye, bye, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Bye, bye. Não esqueçam de fazer os exercícios de casa, ok? Correção no canal no YouTube do Cepa.